Bom dia, Fábio. Alegria estar conversando contigo, com os ouvintes da Rádio Acústica, com todos os amigos aí da cidade. Bom, Rodrigo, nós estamos aí vivenciando um momento extremamente importante, Brasil, Rio Grande do Sul. Casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul está bastante alto, mas a recuperação também é bastante boa da população gaúcha. O número de óbitos é um número importante, obviamente, mas chamamos que há uma perspectiva de retomada de mercado, retomada de negócios. E eu queria conversar contigo sobre isso, justamente sobre isso. Há uma movimentação em todos os setores empresariais, partidários, para que a retomada dos negócios aconteça em todos os estados. Como é que tu tá vendo aí o assunto dos democratas junto ao governo do estado, junto às entidades de classe, como a retomada dos negócios no estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo? Bom, o nosso partido tem tentado dar todas as contribuições possíveis nesse momento, né? Seja através das nossas ações partidárias e institucionais, com os canais de diálogo que temos junto ao governo do estado, né? E seja também através do trabalho da nossa bancada na Assembleia Legislativa, através do nosso líder da bancada, o deputado Eric Lins, que vem fazendo um importante trabalho neste assunto com esta preocupação, né? Nós sabemos que a prioridade total que nós temos que ter é com a vida das pessoas. Acredito que o Rio Grande do Sul, como tu bem colocaste, fez a sua lição de casa e está fazendo de forma muito correta, né? Seja através do governador, dos prefeitos, das autoridades de saúde, mas principalmente da população que teve a compreensão, né, e a capacidade de ter empatia, né, de cuidar de si e principalmente dos outros, né? E com isso nós conseguimos ter... É difícil falar em bons resultados porque vidas foram perdidas, né? Mas, exato. Comparado com outros estados, tivemos, sem dúvida nenhuma, uma situação mais tranquila, né? Isso permite, na minha opinião, que nós possamos começar já através dessa fórmula controlada por parte dos municípios e do estado, de fazer a liberação, né, de alguns segmentos econômicos de forma progressiva, sempre com monitoramento, para que a gente possa tomar aos poucos as nossas atividades com segurança, né? Porque nós não podemos esquecer que com a economia parada, né, não são apenas os trabalhadores e os empresários que sofrem muito, e são os que mais sofrem, é verdade, mas o próprio poder público sofre, porque não tem movimentação econômica, não tem arrecadação, ali na frente não vai ter dinheiro para o próprio posto de saúde. Então, a gente não pode entrar nessa espiral de um ciclo vicioso, né, e precisamos planejar, né, a retomada da economia. Exatamente. Ô, Rodrigo, uma coisa interessante de ver, ontem à noite eu recebi um projeto, um plano que o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo justamente para diferenciar em 27 regiões, as regiões mais complicadas, menos complicadas. Tu tá achando interessante, porque nós temos que comparar também o Rio Grande do Sul com outros estados, né, Rodrigo? Mas eu vejo que o governador Eduardo Leite, ele claro que cede à pressão, a pressão é gigante em cima do governo do estado, mas eu acho que o embasamento de estudo, de pesquisa, está sendo bem colocado justamente para dar chance. Por exemplo, os municípios como da região da Costa Doce, aqui onde nós estão trabalhando. Outros municípios que têm problema estão diminuindo o trabalho, né? Fazendo os lockdowns, essas coisas. Mas eu acho que isso é importante, porque senão o Rio Grande do Sul todo pararia, né? Sem dúvida, né? É importante a gente sempre também se colocar no lugar do gestor público, né? Que ele tem a responsabilidade de decidir sobre a movimentação geral da sociedade, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, né? E é uma responsabilidade grande porque um passo em falso pode repercutir com vidas, e então isso explica também um pouco, né, esse período de estudo da doença por parte do governo, levando em consideração que é uma doença que nós nunca enfrentamos, né? Não tem um Google que a gente possa botar e como enfrentar o coronavírus, buscar estudos e etc, né? Então, não existe mas isso, acho que é muito pertinente ou muito adequada a forma como o governo vem tentando trabalhar isso, que é regionalizar o Estado, né?
As regiões que estão mais afetadas têm que ter mais cuidado. Agora nós temos cidades no Rio Grande do Sul que não tem nenhum caso. Então não faz sentido, né, que estas cidades não tenham minimamente a sua atividade econômica funcionando. Exato. Ou aquelas cidades, né, aquelas regiões que têm um número reduzido de casos, que têm um espaço considerável de leitos, né, no Sistema Único de Saúde, com sobra, entre aspas, aí, né, de leitos de UTI, por exemplo, é evidente que com os cuidados, né, e com a conscientização da sociedade, a atividade econômica precisa voltar, né, e com monitoramento frequente. Eu acho que o Rio Grande do Sul atingiu já um status de consciência aí coletiva da nossa sociedade e dos próprios governantes, e acredito que a gente precisa dar este passo adiante, né? O governador anunciou que, eu acho que dia 6, se eu não me engano, entra em vigor um novo decreto. Sim. A gente aguarda com alguma expectativa, né, de que a gente possa encontrar definitivamente este equilíbrio, né? E tem uma outra situação que eu acho que é um elemento que sempre me chama a atenção também, na questão das aulas, né, que estão suspensas, né? Mas a questão da retomada da atividade econômica eu enxergo com um link direto com a questão das escolas. Pois se a atividade econômica volta, os pais precisam trabalhar, né? E onde vão ficar esses filhos? Né? Vão ficar com os avós, com os tios, que são grupo de risco. Então a gente tem que... eu tenho curiosidade de entender, e inclusive sugerindo esta reflexão ao governo do Estado, se não seria possível, pelo menos nas séries iniciais, né, ou na educação infantil, não tratar de forma linear também, né? Então, cidade que não tem problema, ou que tem mínimos casos, que vai ter a retomada da atividade econômica, Sim. Por que não, pelo menos as séries, a educação infantil, as creches não ficam habilitadas para que alberguem com segurança as crianças, para que os pais possam... Acho que esse é um aspecto importante da gente pensar também. Isso é a questão das escolas, né? Os pais em algumas regiões estão retomando o trabalho, né, Rodrigo? E as aulas não retornando. Então, temos esse problema, essa dificuldade também de entender o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, esse novo decreto do governador, que a partir do dia 6 de maio, entra, e aí essa monitoração vai ser feita regionalmente. Então, aí dá pra gente, daqui a pouco, buscar a liberação de alguns serviços também regionalizados, né? Eu acho que essa linearidade vai ser bom para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, e mesmo nas regiões mais afetadas, mas que possuem possibilidade, o governo está fazendo, pelo que eu li, tive conhecimento, um cruzamento também de liberar aquelas atividades primeiro que geram mais impacto na economia dos municípios, que geram mais impacto do ponto de vista de emprego, de arrecadação. Então, me parece que é um plano bastante equilibrado, né? E que nós precisamos cumprir este plano, né? A sociedade precisa cumprir com todos os cuidados para que a gente não tenha um retrocesso, né? Também não adianta haver a liberação, todo mundo começar a entender que voltou como era antes, descuidarmos, né, com higiene, com as medidas de controle, daqui a um pouco agudiza uma curva aí de contaminação e tem que dar um passo para trás de novo. Então nós temos que ter essa consciência que é um processo de evolução, que nós vamos ter que nos reeducar, né, enquanto a pandemia não passar, nós vamos ter que nos reeducar. E uma, Fábio, se tu me permite, sugestão que nós fizemos, né, nesse sentido, e eu acho que ela se aplica também aos municípios, foi que o governo pudesse, em âmbito estadual, regulamentar a lei da liberdade econômica, né, que foi uma lei de minha autoria, que nós aprovamos na Assembleia, ela está sancionada, ela está em vigor, mas ela precisa ser regulamentada por decreto. Por que essa lei é importante, na nossa opinião, os municípios também buscarem isso? Porque na retomada do processo econômico, nós temos muitas pessoas que estão desempregadas, nós temos muitos empresários que estão com dificuldades, né? E essa lei trata de desburocratizar a relação do empreendedor e do pequeno e do microempreendedor com o poder público. Então, se a atividade é de baixo risco, por exemplo, o empreendedor ou aquele que está desempregado decide usar da sua vocação, do seu talento para fazer um pequeno comércio, uma oficina
corte e costura, Sim. Produzir doces, enfim, a lei permite que essas pessoas possam começar a trabalhar sem necessidade de licença, de alvará da prefeitura. Então, no momento em que a atividade econômica está autorizada, ele pode começar a atuar. Ele não precisa esperar um mês, 2 semanas, 3 semanas para receber um alvará. Seria importante, então, né, nós Rodrigo? entendemos que essa... Seria muito importante isso logo, né? Exato. Então, o que nós fizemos de sugestão ao governo do estado é que possa, e eu fiz isso diretamente ao governador, e ele ficou bastante interessado no assunto e me prometeu que iria dar encaminhamento, né, que o governo pudesse criar um grupo de trabalho para que nesse período agora de pré-retomada e retomada das atividades, o decreto de regulamentação da lei dizendo o que é atividade de baixo risco, o que é atividade de alto risco, quais são as atividades que podem começar a trabalhar de forma imediata, sem licença, sem alvarás, para que a lei possa funcionar a pleno, né? E esta lei também precisa, este conceito também deve ser implementado em âmbito municipal, né? Então a gente tem proposto também essa discussão, inclusive ontem ainda conversei com o Dr. Fúvio Lessa, que é o presidente do nosso partido aí na cidade, pedi que ele conversasse com a nossa bancada, com o vereador Marconi, com o vereador Mano, para que a gente pudesse propor estas ações aí no município de Camaquã e na região. Eu sei que a rádio abrange a região da Costa Doce também, né? Aqueles prefeitos e vereadores que possam pensar nisso, porque isso vai fazer diferença. Mas muito legal. Para aqueles que mais precisam, que são... Muito interessante esse assunto, viu, Rodrigo? Eu acho que é importante eu até vou procurar o Dr. Fúvio Lessa, que é um amigo da gente aqui, para ver como a gente poderia potencializar isso, porque quanto menos nós tiver amarras para poder voltar a trabalhar, né, fazer a indústria, o comércio, o prestador de serviços funcionar o quanto antes, né? É importante isso. Eu achei muito interessante tu ter nos lembrado desse assunto. E a pressão também sobre o governador do estado para ver se regulamenta isso é importante também que se faça, viu? Partindo dos municípios isso, né? Sem dúvida. E isso tem um outro aspecto importante que a lei ela prevê a desburocratização da relação, torna desnecessário o alvará, enfim, mas ela não torna desnecessário que a empresa ou empreendedor esteja com a sua personalidade jurídica montada, seja um CNPJ, seja um MEI, né, seja uma empresa limitada, seja um MEI, né, e com a empresa regularizada, mas sem amarra para trabalhar, ela, à medida que vender, também vai estar recolhendo tributos para o município, porque a máquina pública também vai precisar retomar, né, o seu orçamento para prestar serviço para a população. Então, uma coisa não está dissociada da outra. Não. E nós temos tentado demonstrar isso através das nossas ações, das nossas conversas, de espaço como esse aqui da Rádio Acústica, né, que é sempre de alta repercussão com os ouvintes de toda a região, que isso tem uma interligação entre a geração de emprego, a geração de renda, a atividade empreendedora, mas também a arrecadação do ente público para que ele possa prestar serviço para a sociedade com qualidade. Para isso ele precisa de receita, e a receita vem dos tributos, os tributos vêm da movimentação econômica. Então é um ciclo que volta. Ô, Rodrigo, o interessante, tu falaste uma palavra importante aí, eu acho que tem que salientar. Ainda não sofremos, os municípios ainda não sofreram o impacto da diminuição da arrecadação ainda. O Estado começa a ter agora já 18% no mês de abril a queda de arrecadação, consequentemente os municípios vão começar a ter isso. E nós não chegamos ao fundo do poço com o que diz respeito à arrecadação dos entes públicos, né? Então, o mês vai impactar no mês seguinte nos municípios e assim por diante. Quer dizer, temos que nos alertar o quanto antes para que, pelo menos, essa curva, né, de declínio, ela comece a ser invertida, né? Perfeito. E a União, né, que tem feito, o governo federal que tem feito algum apoiamento, né, seja ao setor privado com as medidas provisórias de garantia e manutenção de empregos, quanto esse próprio auxílio dos R$600, né, que já abarcou aí mais de
30 milhões de famílias e tem uma expectativa de mais 10 milhões, né, coordenado pelo Ministério da Cidadania, esse recurso ele é finito, né? O governo federal não tem condições de deixar ou fazer esse suporte por muitos meses, né? Então, além da arrecadação que está caindo, né, pela baixa atividade econômica do Estado, dos municípios, o próprio apoio do governo federal ele não tem como ser de longo prazo. Então, por isso que é muito importante essa tua observação, né, que os municípios e o Estado não podem ficar parados. Nós temos que buscar formas, porque nós não podemos ter nem o colapso do sistema de saúde, mas não podemos ter colapso econômico. Se nós tivermos colapso econômico, vai colapsar a saúde, vai colapsar a segurança, vai colapsar a educação. Exatamente. Bom, Rodrigo, eu queria marcar contigo um outro momento, eu acho que mais adiante aí, na virada do mês de maio, estou como presidente estadual aí do Democrata, nós falar um pouquinho como é que vai estar as eleições municipais, assim, que eu acho que é um assunto que nos ofuscou um pouquinho, ofuscou muito a questão da pandemia, do vírus e tudo, mas eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, né? Sobre a preparação dos partidos para esse pleito. A eleição municipal é super importante, mas aí eu agendo contigo para maio, um tempo até especial para nós conversarmos um pouco sobre isso, porque são eleições importantes que nós temos que cada vez mais trabalhar esse novo tema agora para 2020, né? Sem dúvida, está combinado, estou à tua disposição, é uma alegria sempre estar conversando com vocês, e a gente tem coisa bem legal para falar, principalmente na região, né? O partido está se reestruturando aí, temos a nossa pré-candidatura posta aí em Camaquã, né? Com nomes importantes, né? E destaco aqui do nosso presidente, Dr. Fulvio, temos o vereador Marconi, o vereador Mano, enfim. Mas aí, com o tempo adequado, a gente vai conversar e tem coisa bem legal para apresentar para a sociedade. Muito bom. Rodrigo Lorenzoni, presidente do Democrata, muito obrigado, um grande abraço para ti, viu? Um abraço, Fábio. Obrigado pelo espaço, por conversar sempre de forma tão aberta, né? Esse bate-papo, que eu tenho certeza que é isso que a sociedade espera dos agentes públicos também, né? A oportunidade de estar prestando contas. Deputado, só uma pergunta aqui que está chegando para nós. A Marlene Conter pergunta o seguinte: alguma orientação sobre descontos de faculdades particulares presenciais? Tem alguma coisa rolando aí na Assembleia sobre isso? Tem um projeto de lei de autoria do deputado Edson Brum, da Luciana Genro e do Dr. Tiago, prevendo, né, algumas regras para a imposição de descontos pelas entidades privadas de ensino neste momento. Sim. Né? Esse projeto ainda está em deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas o que a gente tem até o momento de informação objetiva para passar, inclusive por orientação aí dos próprios órgãos de defesa do consumidor e etc., é que o melhor caminho é a negociação individual, né, do aluno com a instituição de ensino, e há, né, relatos aí de situações em que as entidades, as escolas, enfim, estão negociando de alguma forma com os alunos. Muito bem, obrigado, um grande abraço para você, viu? Um abraço, bom trabalho, Fábio, a todos da rádio, em especial aos amigos aí da região. Muito obrigado. São 11h24, vamos ao intervalo. O presidente Bolsonaro já está em Porto Alegre, juntamente com o vice Mourão. Vamos ver se nós temos alguma informação logo depois do intervalo. Já voltamos. Hora certa para Douro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. 11h24. O Paradouro Bartz informa que retornou suas atividades